Bora lá, galera, bora falar do clássico dos milhões, né? Flamengo e Vasco fazendo mais um clássico pelo Campeonato Carioca e dessa vez na semifinal, né? Hoje o Flamengo conseguiu a vantagem vencendo por 3-2, né? E agora o Flamengo conseguiu reverter para o próximo jogo, onde vai jogar pelo empate pela classificação para a final do Campeonato Carioca, né? O time do Vasco também teve um erro ali individual também, que acabou ocasionando o gol do Pedro, né? E o Fabrício Bruno acabou fazendo o gol da virada do time do Flamengo 3-2, né? O Vasco fez com Gabriel Peck, Alex Teixeira, Flamengo, Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno, né? O Vasco chegou até virar o jogo, mais um erro individual, né? O Flamengo acabou empatando o jogo e logo depois também conseguiu a virada na partida, mas eu acredito ainda que o jogo ainda está em aberto, né? No próximo jogo ainda saberemos quem é que vai passar para a final. Ainda não tem como ainda falar que o Flamengo passou, porque ainda temos outro jogo onde o Vasco pode reverter esse resultado. E bora acompanhar mais o Linha de Passe, galera. Um corte aqui do Linha de Passe falando tudo sobre esse clássico Flamengo e Vasco. Eu vou deixar também, galera, o link na descrição, Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Agora, vai ser muito difícil falar desse jogo e não falar desse erro. O Jean toca muito bem no assunto, porque o do Rodrigo Caio, que é um erro que coloca ali, abre o placar, pode direcionar o jogo, fica pequeno. O do Capasso, para o que vinha fazendo, para o que vinha sinalizando, o Vasco sempre teve muito aquela ideia de ter o Léo. Opa, vai ter um Léo para construir, precisa ter alguém ali de firmeza, de chegada, um pouco mais de pegada de marcação. Quem é esse cara? Era um recorte pequeno, 2 jogos, mas sinalizava seu Capasso. Ele forçou a saída de bola aí por dentro. Exato, e não é exatamente a maior característica do Capasso. O Capasso não é um grande cara de saída de bola, de pé em pé, então vamos fazer ali o simples. E num clássico, a situação como tal, você acabar entregando, marca. Menos mal pro Vasco, para a torcida, a notícia de que isso não desestabilizou, não estragou a sequência da partida do Capasso. Tem condição de se recuperar. Agora, acho que começa a ficar muito claro onde ele não pode de jeito nenhum errar. O Vasco foi com sede demais ao pote? Então, eu não consigo... porque o Vasco tentou jogar. Exato. Né? Até quando vencia. Não é que assim, o Vasco conseguiu a vantagem parcial e recuou e tentou dar uma picada no jogo. Não, ele continuou mais ou menos no mesmo defesa do Flamengo ritmo. parece que convida também, né, Jean? Ela se abre. Eu não acho exatamente. que o Vasco foi demais ao pote. Eu não acho, porque o Barbieri tem como característica um time que joga... acelera e joga para fazer gols. O Flamengo tem como seu principal defeito a vulnerabilidade defensiva e tem que jogar em cima do que o adversário pode propor. Eu acho que foi uma imprudência. Não, o Vasco venceu o Flamengo no encontro anterior com mérito, não há nenhuma dúvida sobre, né? Tudo bem, o Pimenta fez um tremendo golaço, mas o Vasco poderia ter feito outros gols, ou poderia ter feito o seu gol de outras formas. E de pouco adianta você conseguir um resultado como esse, no que diz respeito ao processo de reconstrução do Vasco, que precisa de confiança, que exige amadurecimento na formação do time, que vem junto com um momento novo que o clube está vivendo em termos de investimento e a promessa de anos melhores até, elencos mais qualificados, mas você dá um passo como esse, você vence o Flamengo, e aí no próximo encontro você sai na frente e se comporta como alguém que precisa que o relógio ande, em vez de você fazer o seu próprio caminho. Eu não entenderia qual é o valor disso, né? Como desenvolvimento de um time de futebol. Eu acho que o Vasco fez a partida que deveria ter feito, exceto um erro individual, que foi para o placar, assim como o do Rodrigo Caio também foi. Então, eu não teria essa crítica a fazer ao Vasco, não. Até porque, assim, você tem que olhar para o momento do adversário. Acho que essa é a questão. Se o Flamengo está no seu máximo, se o Flamengo está voando, com a qualidade dos jogadores que tem, você tem que ter outra postura. Aí sim, acho que você tem que jogar com a sua vantagem, você tem que ter uma estratégia que olha para o mal que o outro pode te causar. Agora, o mal que o Flamengo hoje pode causar ao Vasco não é tão grande quanto seria se ele tivesse, né, com o seu time jogando no potencial máximo. E acho que assim, se a gente olhar de novo, assim, o Vasco falhou muito feio nesse gol, que a gente acabou de mostrar. Falhou feio também no terceiro gol do Flamengo. Foi uma falha feia de bola parada ali, de você deixar um jogador... No meio de dois, o goleiro não sai, os zagueiros não acompanham. É isso. Então, tem um erro quase triplo, acho que tem o Andrei também antes que não antecipa ali. A questão é, para mim, estrategicamente, o Vasco, do ponto de vista coletivo, não fez um mau jogo. Inclusive, o Vasco se defendia bem no primeiro tempo. Melhor que o Flamengo. Eu consigo olhar para esse time do Vasco e pegar essa sequência de 4,
4, 5, 6 jogos e dizer que tem uma coisa saindo daí. É claro que assim, o campeonato estadual não vai ser, nunca será um campeonato suficiente para a gente tirar conclusões definitivas a respeito do que vai acontecer na temporada para valer, mas evidentemente, ainda mais no caso do Vasco, que vem de onde vem, que montou um time novo, que tem um técnico novo, você tem que levar em conta tudo isso. E acho que essa evolução, ela existe. Agora, claro, a situação é uma situação... É claro que o favoritismo está do lado do Flamengo agora, não só porque venceu a partida de hoje, mas porque tem os jogadores que tem. E aí, só assim, rapidinho, porque a questão que o Vitor Pereira falou também, assim, acho que se vangloriar do Flamengo ter criado mais chances tal do que seus adversários nos últimos jogos todos, cara, é o normal. O Flamengo, isso mesmo nos seus momentos ruins, nos seus momentos de baixa, pelos jogadores que tem, o Flamengo cria essas chances. O Flamengo chega a finais ou chega a decisões eu não vou dizer em maus momentos, mas jogando muito longe do que ele pode jogar. Eles sabem que o Flamengo não está jogando muito abaixo. Isso, não, tudo bem, mas ele é que assim, falando isso. Por mais que ele esteja se defendendo, acho que assim, a gente tem que apontar que é uma... Perfeito. A gente falar sobre que tipo de declaração ele está dando. E acho que assim, tudo bem, é normal, é do jogo, ele tem que se defender, ele já sacou... E achei até que ele foi muito... achei que ele ia ficar mais nervoso na última pergunta ali, quando ele aquela coisa, que foi uma pergunta mais dura, né? Falando sobre todas as críticas, o tipo de críticas que ele recebe. Mais dura e mais tática, né? Exato. Mas ele respondeu taticamente. Ele falou do ponto de vista tático, eu achei legal. Sentido. Exato, faz sentido. Mas achei legal que ele, em vez de responder nervoso ou irritado, ele respondeu olhando para a questão tática. E falou da ideia de jogo, que é dar liberdade para quem atua por dentro, para trocar de posição e atacar o espaço, da largura com os alas. Aí eu volto a pensar como vai ser quando o time tiver uma linha de 4, como é que ele vai recompor a marcação. Se com linha de 5 está sofrendo bastante atrás desse jeito, eu não sei. Aí vai tudo depender de quando... É o que o André falou. Eu não sei se a gente tem que dar muito peso para essa frase, como quem diz, amanhã ele vai jogar com linha de 4, depois... Mas mesmo hoje, Jean, eu acho que a Talvez questão ele só diga assim, não tem... Os jogadores de frente que resolvem jogos precisam melhorar a marcação. Sim. Pedro, Gabigol e Arrascaeta precisam melhorar a marcação na frente e a marcação precisa ser encaixada para que cada um saiba onde tem que estar quando o Flamengo perde a bola. Mas aí, Vitor, com isso... No passado recente, quando que o Flamengo... foi melhor ou foi dominante porque esses três estavam marcando muito? Ou o Flamengo não foi melhor muitas vezes porque o time estava marcando bem e não necessariamente você dependia de um Arrascaeta recompondo, de um Pedro. Eu acho que é um outro papo. Eu não acho que necessariamente essa melhora vai passar por lá. Eu acho que não é nem recomposição, é marcação na frente. Mas nunca foi... Não pode deixar sair esse passo de liberdade como sai. A gente nunca olhou para o time do Flamengo e falou a coisa está funcionando porque lá na frente esses três... Quando ele fala da pressão de voltar, eu não sei exatamente se vai passar por ali. Acho que ele precisa entender onde é que está a proteção dele. A proteção dele não existe. Não existe na vitória, não existe no primeiro clássico que ele vence, não existe nos clássicos que ele diz ter sido melhor, mas que, por alguma, sei lá, má sorte, perdeu para Fluminense e para Vasco. Acho que não é só lá na frente, não. Não acho que passe fundamentalmente dentro do frente. Conceito dele de jogar com as linhas um pouco mais altas, de ter a posse de bola e de usar esses jogadores com essas características, ou essa marcação melhora, ou não vai funcionar. Pode até ganhar campeonatos e jogos, mas os defeitos que você viu ano passado na equipe, vulnerável pelos lados ou outro tipo de vulnerabilidade, eles vão continuar aparecendo. Não é uma opção, é uma necessidade. Agora, até tocando no ponto desses caras de frente, ao mesmo tempo que o Arrascaeta é elogiado, né, por aos poucos voltar a ser o Arrascaeta, que o torcedor conhece e tal, e tão decisivo e tão diferente dos outros, eu acho que vale a conversa sobre a má fase do Gabigol, né? De novo, deixou a desejar, tem pecado em finalizações, e aqui não é nem a conversa tática sobre recomposição e tudo, mas hoje, novamente, não foi um bom jogo do Gabigol, individualmente. Eu ficaria, até passar para o André, acho que ele pediu alguma coisa, para ficar... Eu ficaria na finalização, porque aí eu acho que a questão da movimentação, eu acho que passa muito pelo desenho, pela nova acomodação do Arrascaeta. Acho que o Vitor tenta assim resolver o Arrascaeta, uma faixa de campo ali. Eu acho que o desenho do Gabriel é impactado e muda muito a forma como vinha jogando, como rende melhor e como estava o Flamengo hoje em campo. Agora, a finalização, sim. Aí é gesto técnico. Acho que conto aqui 3 ou 4 bolas, se não me falha a memória, de bolas que você olha e fala, não é o melhor Gabigol. Exato. Não é a bola que sobra,
pro Gabigol, quantas vezes a gente sentou aqui para bater no clichê, precisa de uma bola, se parar na frente dele, se pegar do jeito ali, ou cruzado, ou com a canhota. Então, assim, 3 ou 4 bolas que você olha e fala, o gesto técnico, independentemente do que a gente pode falar de posicionamento. Isso já vinha, ele teve chance e perdeu também. Isso já vinha do ano passado. O problema nas finalizações, ele vem do ano passado. O que eu acho é que talvez ele esteja participando menos, porque assim, embora... No ano passado tinha participação ainda, Então, né? embora no ano passado ele tivesse perdido um caminhão de gols, porque ele perdia gol todo jogo, muitos gols ele perdia, ele deu um monte de gol de presente para o Pedro ali. Grandes jogadas, ele criou muito, caindo pelos lados, jogando às vezes até mais centralizado, mas como um armador às vezes e não como um segundo atacante. Eu acho que ele foi muito útil no ano passado, perdendo os gols que vinha perdendo. Então, eu acho que talvez nesse momento específico, e é muito começo de temporada, tal, isso evidentemente pode e até acho que deve mudar rapidamente. Ele vai entregar em uma das coisas, quer dizer, ou ele vai voltar a fazer os gols que ele fazia e que ele está acostumado a fazer, ou ele que seja, volta a ser o jogador que a gente viu em boa parte da temporada passada, mesmo perdendo os gols. Porque ele municiou demais o Pedro. A boa fase do Pedro e o Pedro ter ido para a seleção brasileira teve muito a ver com o Gabigol e com o que ele fez pelo Pedro. Você sabe que alguns técnicos demoram um pouco mais para conceder entrevista e tudo. A gente conversava aqui fora do ar. Pô, e a entrevista do Rogério? Galera, é isso aí. Agora teremos o jogo de volta, né? Para ver quem vai conseguir passar para a final desse campeonato carioca, né? Do outro lado ainda temos ainda o jogo também que eu acredito que vai ser bem complicado, que é entre o Fluminense e o Volta Redonda. A Volta Redonda conseguiu vencer, né, por 2-1 e tudo pode acontecer nesse jogo, assim também como no jogo entre o Flamengo e o Vasco. Também pode acontecer tudo no jogo de volta, né? Flamengo abriu uma vantagem boa, claro, o Flamengo tem a vantagem agora do empate, acabou se revertendo. A vantagem era do Vasco de jogar por um empate. Agora o Vasco, se quiser passar para a final, vai ter que vencer o time do Flamengo no jogo de volta, né? Um clássico aí que não foi daquele dos melhores, né? Já tivemos aí clássicos melhores, né? Tivemos cartão vermelho para o Matheus Gonçalves também do Flamengo, levou cartão vermelho e vai desfalcar o Flamengo no próximo jogo. Lembrando, Marinho também, né? Marinho no banco de reserva levou cartão vermelho e vai desfalcar o Flamengo também no próximo jogo. Não é nem bem um desfalque, já que Marinho é jogador de banco de reserva. Hoje não teve nem oportunidade de entrar, né? O técnico Vitor Pereira tem aproveitado bastante Matheus Gonçalves. Até na coletiva ele elogiou bastante o jogador, né? Que tem tido aí uma mente muito aberta, tem trabalhado muito bem no time do Flamengo. Ele substituiu o Gabigol, né, pelo Matheus Gonçalves, entrou bem, né? Tivemos também o Cebolinha também, que na minha opinião também entrou bem no jogo. Everton Ribeiro, jogador, entrou muito bem, entrou com muita vontade também. O jogador, quando vai pro banco, né, o jogador acaba querendo voltar ao time titular, e foi o que aconteceu hoje com o time do Flamengo, depois desses jogadores barrados, né? E no próximo jogo, né, galera, não teremos aí... eu acho, né, que não teremos 3 zagueiros, né? Eu acredito que o técnico Vitor Pereira deve fazer alguma modificação também no time do Flamengo. E já a equipe do Vasco, o Vasco praticamente estava até com a vitória nas mãos, né? Mas depois da falha do Capasso, né? Capasso falhou e o Pedro marcou o gol, né, do empate do Flamengo. E logo depois também o Fabrício Bruno conseguiu marcar o gol da virada do Flamengo. Depois disso aí, o Vasco teve alguns minutos com um jogador a mais, mas não conseguiu aí reverter a vantagem em números de gols no placar. E por isso a partida terminou assim, 3-2 Flamengo no time do Vasco. Agora resta o jogo de volta do Campeonato Carioca.